Há milhares de anos, segundo os antigos relatos do livro de Gênesis, a humanidade havia se espalhado por toda a terra. Povos começaram a formar comunidades, construir suas moradias e desenvolver suas primeiras sociedades. Mas, conforme a narrativa bíblica descreve, algo profundo havia se perdido ao longo do tempo. A violência havia se tornado comum, a corrupção e a injustiça cresciam entre os homens. O mundo que, segundo a tradição, havia sido criado em harmonia, agora parecia mergulhado em desordem. Foi nesse cenário que viveu um homem chamado Noé. A Bíblia descreve Noé como um homem justo entre os de sua geração. Enquanto muitos se afastavam de princípios morais, ele era conhecido por sua fé e por sua obediência a Deus. Noé vivia com sua família, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Eles levavam uma vida simples, trabalhando na terra e cuidando de suas atividades diárias. Mas um dia, algo extraordinário aconteceu. Segundo o relato bíblico, Deus revelou a Noé que a humanidade havia alcançado um ponto de grande corrupção e, por causa disso, um grande julgamento viria sobre a terra. Um dilúvio destruiria toda a vida que respirava. Mas, ao mesmo tempo, Deus deu a Noé uma missão, uma tarefa que parecia impossível. Ele deveria construir uma enorme embarcação, uma arca gigantesca, capaz de preservar a vida durante a grande catástrofe. A arca deveria ser feita de madeira resistente, com vários compartimentos internos. Seria uma estrutura gigantesca, muito maior do que qualquer embarcação conhecida naquela época. Seguindo cuidadosamente as instruções recebidas, Noé começou a trabalhar. Dia após dia, ano após ano, a construção avançava lentamente. Seus filhos o ajudavam a cortar madeira, transportar vigas e montar as enormes estruturas que formariam o casco da arca. Para as pessoas que viviam nas regiões próximas, aquela construção parecia absurda. Uma embarcação enorme sendo construída em terra firme, longe de qualquer mar. Muitos riam, outros zombavam, alguns simplesmente não entendiam. Mas Noé continuou trabalhando. Ele acreditava no aviso que havia recebido. Com o passar do tempo, a arca começou a tomar forma. Seus enormes compartimentos estavam prontos para abrigar provisões, animais e a própria família de Noé. Então algo extraordinário começou a acontecer. Animais começaram a aparecer. De todas as partes da região, criaturas de diferentes espécies começaram a se aproximar da arca. Animais grandes e pequenos, aves do céu e criaturas da terra. Segundo a narrativa bíblica, eles vinham em pares, 2 a 2, como se uma força invisível estivesse guiando cada um deles até aquele enorme abrigo de madeira. Enquanto os animais entravam na arca, Noé e sua família preparavam tudo para o que estava por vir. Então chegou o dia. O céu começou a escurecer. Nuvens densas se formaram no horizonte e um silêncio pesado tomou conta da paisagem. As primeiras gotas de chuva começaram a cair. No início parecia apenas uma tempestade comum, mas logo a intensidade aumentou. A chuva caiu com força crescente. Torrentes de água começaram a cobrir a terra. Rios transbordaram. A água começou a subir rapidamente. Segundo o relato bíblico, não foi apenas a chuva que trouxe o dilúvio. Fontes profundas da terra também se romperam, liberando enormes quantidades de água. A tempestade continuou, dia após dia. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não parou. As águas subiram cada vez mais alto, cobrindo campos, cidades e montanhas. A terra inteira desapareceu sobre um vasto oceano. E no meio daquele imenso mar que agora cobria o mundo, a arca flutuava. Dentro dela estavam Noé, sua família e os animais que haviam entrado. Durante meses, a arca permaneceu à deriva sobre as águas. Lá dentro, a vida continuava. Os animais eram alimentados, os espaços eram cuidados e a família aguardava pacientemente pelo fim daquela longa jornada. Finalmente, depois de muito tempo, algo começou a mudar. A chuva parou. Lentamente, as águas começaram a baixar. Dia após dia, o nível da água diminuía. Até que, em certo momento, a arca deixou de se mover. Ela havia encalhado sobre as montanhas de Ararat. Mesmo assim, Noé ainda precisava saber se a terra já estava seca o suficiente para que pudessem sair. Então ele decidiu enviar algumas aves. Primeiro um corvo que voou de um lado para outro sobre as águas. Depois, uma pomba. Na primeira vez, a pomba voltou sem encontrar lugar para pousar. Mas algum tempo depois, Noé enviou a pomba novamente.
Quando ela retornou, trazia em seu bico uma pequena folha de oliveira. Era o sinal que ele esperava. A terra estava voltando à vida. Finalmente chegou o momento de abrir a arca. As portas foram abertas e a família de Noé saiu para um mundo completamente transformado. Os animais também deixaram a embarcação e começaram a se espalhar novamente pela terra. A vida estava recomeçando. Segundo o relato bíblico, após o dilúvio, Deus fez uma promessa, um pacto entre o Criador e toda a vida na terra. Como sinal dessa aliança, um arco colorido apareceu no céu, o arco-íris. Ele simbolizava a promessa de que um dilúvio como aquele jamais voltaria a destruir toda a terra novamente. Ao longo de milhares de anos, a história da Arca de Noé atravessou culturas, gerações e civilizações. Para muitos, ela é um relato sobre fé e obediência. Para outros, uma poderosa metáfora sobre recomeço. Mas, acima de tudo, permanece como uma das histórias mais conhecidas e mais marcantes de toda a tradição bíblica. A história de um homem que acreditou em um aviso, quando ninguém mais acreditou, e que, por causa dessa fé, ajudou a preservar a vida para um novo começo.